Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, candidatos de todo o país. Aqui estamos nós mais uma vez, chegando para mais uma aula, para mais um encontro, como sempre, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, sempre levando o nosso trabalho e nossa prova no Enem até você, legal? Nessa aula, eu quero discutir e debater com você um outro tema importante que envolve a ideia da distância. Distância entre dois pontos. A gente assume que a distância entre dois pontos, ela nunca pode ser dada como negativa. Por isso, para representar esse tipo de situação, nós precisamos trabalhar e discutir um pouquinho sobre a ideia de módulo. Módulo é a possibilidade de tornar positivo qualquer resultado, independentemente que seja, perfeito? Então, nessa aula, eu quero chamar a sua atenção para a gente discutir e debater o módulo. Claro, se mais uma aula começa, você é meu convidado, venha comigo. Então, a aula agora é sobre módulo, perfeito? Módulo, também conhecido como valor absoluto. A ideia de trabalhar em módulo, trabalhar com o valor absoluto, é tornar o resultado sempre positivo. Então a ideia de módulo é basicamente tornar um resultado positivo, tornar um número positivo, garantir que esse número sempre seja positivo. Note, para garantir que um número sempre seja positivo, nós vamos precisar adotar uma notação que seja adequada. Olha só, seguinte, então, quando eu falo no módulo, eu estou falando na barrinha entre o número. Colocar essas barrinhas verticais indicam que o número está em módulo. Se o número for positivo, ou seja, se ele for maior ou igual a zero, o módulo é ele próprio, é o próprio valor, tá vendo? Se o número for positivo, o módulo é o próprio valor. Agora, se o número for negativo, o seu módulo vai ser o oposto dele, ou seja, o oposto à ideia de mudar o sinal, perfeito? Vou te dar alguns exemplos rápidos e simples. Olha só, o módulo de 7, como o próprio número já é positivo, o módulo de 7 é 7 mesmo. Agora, se nós falarmos no módulo de menos 7, o módulo de menos 7 também é 7, ou seja, nós vamos mudar o sinal do menos 7. Portanto, ele viraria 7. E como eu disse, a ideia de módulo está muito ligada à ideia de distância. Então, quando você pega na reta numérica, por exemplo, e vai avaliar a distância do menos 7 até o zero, seria a mesma distância do 7 até o zero. Então, olha só, a ideia aqui é avaliar a distância em relação ao valor zero. Ó, 0, 7 e menos 7. Então, quando a gente discute a ideia de módulo, a ideia de valor absoluto, ela está ligada, está dependendo exatamente da ideia de distância. Ó, a distância de menos 7 até 0 é 7. E a distância de 0 até 7 também é 7. Por isso que a gente fala que módulo sempre fica positivo. Basicamente, pensar que o resultado sempre sairá positivo. Legal? Então, por exemplo, ó, se você tem lá módulo de x mais 3 igual a 7. Módulo de x mais 3 igual a 7. A ideia de trabalhar com uma equação modular é exatamente remover o módulo da jogada. Se o módulo de x mais 3 é igual a 7, existem duas possibilidades. Olha só, o módulo de x mais 3, ou ele é o próprio x mais 3, ou eu vou obrigar a mudar o sinal do x mais 3. Perfeito? Só que daí tem um detalhe. Se o valor ficou exatamente como está, significa que eu estou trabalhando com valores de x que são maiores ou iguais a menos 3. Perfeito? Para valores maiores ou iguais a menos 3, o resultado fica como está. Agora, para valores menores que o menos 3, aí eu sou obrigado a mudar o sinal. Isso nos leva, basicamente, a pensar em duas possibilidades de resposta. Ou o x mais 3 vai dar 7, ou o x mais 3 vai dar menos 7, porque eu tive que mudar o sinal. Isso faz com que o x seja igual a 4, ou que o x seja igual a menos 10. Note que tanto o 4 quanto o menos 10 estão satisfazendo a condição. Olha só, valores maiores que menos 3. O módulo
Deu resultado 4. Perfeito, 4 é maior que menos 3. Menos 10 é um valor menor que menos 3. Então tá perfeito. Menos 10 e 4 são as soluções da nossa equação. Agora veja mais um exemplo. Ó, separamos 2 exemplos para a gente discutir aqui. Segundo exemplo. Eu quero agora que o módulo de 3x menos 8 seja igual a 13. Isso faz com que aconteçam 2 coisas. Ou o 3x menos 8 em módulo fica igual a 3x menos 8, ou você precisa mudar o sinal. Então vai ficar o oposto de menos 3x menos 8. Por isso que eles colocaram a seguinte condição. 3x menos 8 pode dar 13, mantendo tudo como estava, ou o 3x menos 8 precisa mudar de sinal. Se o 3x menos 8 precisa mudar de sinal, ele vai ser igual agora a menos 13. Isso faz com que o resultado seja basicamente 2. 13 mais 8 sobre 3, ó, 13 mais 8 sobre 3, que é 21 terços. 21 terços é 7. Ou menos 13 mais 8 sobre 3, que dá menos 5 terços. Aqui está o conjunto solução. Então, repare, a ideia de resolver equações modulares é que você vai precisar necessariamente remover o módulo da questão. Remover o módulo abre-se 2 possibilidades. Ou fica tudo como está, ou você muda o sinal. É assim que se equaciona e trabalha com a ideia de módulo. Vamos continuando, ó. E se for uma inequação modular? Bom, se for uma inequação modular, o módulo não tem muita coisa a ver com isso, não. Ou ele fica do jeito que está, ou ele muda de sinal. Só que veja, se eu tenho menos x maior que a, aí lembramos de uma outra regra das inequações. É que quando você mudar o sinal de uma inequação, você pode transformar o x, o menos x em x, o a em menos a. Só que o maior vira menor. Por isso que é x maior que a ou x menor que menos a. A mesma coisa aqui, ó. Módulo de x é maior ou igual a a. Ou fica x maior ou igual a, ou eu mudo o sinal de x, mudo o sinal de a e inverto a desigualdade. Mesma coisa, olha lá. Eu quero agora módulo de x menor do que a. Para que o módulo de x seja menor do que a, basta eu escolher x que sejam entre menos a e a. A mesma coisa se o módulo de x for menor ou igual a a. Basta eu escolher x que estão entre menos a e a. Deixa eu te mostrar isso de uma forma mais bacana aqui na reta. Olha só, quando você pensar na reta numérica, acho que fica mais visível e compreensível o que eu estou mostrando para você. Olha só, você basicamente está dizendo o seguinte, ó. Eu quero que o módulo de x seja menor ou igual a a. Então, em relação ao zero, eu pego 2 valores que estão à mesma distância, opostos, ó, o a e o menos a. Perfeito? Todos os valores que estão entre o menos a e o a, olha só qual é a ideia. Todos os valores que estão entre menos a e a têm uma distância em módulo menor do que a. Claro, porque olha só, qualquer valor que eu escolha dentro desse intervalo, a distância dele até o zero é menor do que a. Concorda comigo ou não? Olha só, se você pega, por exemplo, esse valor aqui, a distância dele até o zero, com certeza, é menor do que o a. Por isso que basta pegar valores que estão entre menos a e a. Legal? Deixa eu te mostrar um exemplo, ó. Eu quero que o módulo de 2x menos 3, ou seja, a distância 2x menos 3, precisa ser menor que 5. Então, eu quero saber quais os valores que eu escolho para x, que quando assumir o resultado na expressão 2x menos 3, reproduza valores que são menores que 5. Mas espera aí, se eu quero que o módulo fique menor do que 5, basta que eu escolha valores que fiquem entre menos 5 e 5, concorda ou não? Se eu escolher valores entre menos 5 e 5, o módulo estará garantido que é menor do que 5. Preste atenção agora que é o seguinte, olha, esse menos 3, ele vai precisar mudar de membro, mudando de sinal.
Como que eu faço para resolver uma inequação simultânea? Fácil. Nós vamos somar 3 em todos os membros. Olha só, o menos 5 eu somei 3. O 2x menos 3 eu também somei 3. E o 5 eu também somei 3. Repare que eu somei 3 em todas as parcelas. Se nós somarmos o mesmo valor em todas as parcelas, nós garantimos que a desigualdade continua a mesma e inalterada. Reproduzindo as contas, vai ficar 2x, menos 5 mais 3 dá menos 2, 5 mais 3 dá 8. Agora, eu preciso dividir por 2. Mesma ideia, eu vou dividir por 2 todos os termos. Então, olha só, o menos 2 vai ficar dividido por 2, o 2x vai ficar dividido por 2 e o 8 vai ficar dividido por 2. Passando a limpo, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. 8 dividido por 2 dá 4. E 2x dividido por 2 dá x. Então, para que o módulo de x fique menor do que 5, basta eu escolher valores que estão entre menos 1 e 4. Qualquer valor entre menos 1 e 4 deixa o módulo menor que 5 nesse caso aí. Legal? Então veja que dá para resolver uma inequação de forma simultânea. Não é obrigado a separar os termos aí. Perfeito? Muito bem. A partir da ideia de módulo, você consegue basicamente construir até funções. A ideia da função modular é que a função não assuma resultados negativos ao longo do seu tempo. Ou seja, a ideia de implementar um módulo em uma função é tornar os resultados sempre positivos. Por exemplo, vamos pegar um exemplo fácil aqui, ó. Se você tem a função f de x igual a 2x mais 1. Essa é uma função do primeiro grau, é uma reta. Essa função do primeiro grau, essa reta, trata-se de uma reta crescente. Ou seja, quanto maior é o valor de x, maior será o valor de f de x. Por exemplo, essa reta, quando x é 0, o y é 1, perfeito? E outro detalhe, né? Quando o x é igual a menos meio, o y dá 0. Então, ó, menos meio e 1. Esses valores já são suficientes para estimar o gráfico da nossa função. Está aqui, ó. Claro que quanto mais valores você colocar no x, mais precisão você vai ter na hora de estimar o gráfico. A pergunta que eu faço é muito simples e pontual. O que muda da função f de x igual a 2x mais 1 para a função módulo de 2x mais 1? O que vai mudar em termos práticos, né? Na prática, o que vai mudar? Pensa um pouquinho. O que muda quando uma função assume o resultado dela agora em módulo? O que vai acontecer com essa função? Note, o que o módulo faz? Torna o resultado sempre negativo. Desculpa, o resultado negativo ele torna positivo. Note que a nossa reta, apesar de ser uma reta crescente, nós temos intervalos que têm resultado negativo. Olha só, para valores menores que menos meio, o resultado é negativo. Quando você escolhe x igual a menos meio, então quando você escolhe x igual a menos meio, o resultado dá 0. Então o que acontece? Quando você fizer a diferença da função do módulo para a função que não tem o módulo, basicamente você vai fazer uma reflexão, tornando todos os valores que eram negativos agora positivos. Essa reflexão é feita por meio de um ângulo exatamente de 90 graus. Então, olha só, quando você tem uma função e coloca os seus resultados em módulo, a ideia basicamente é que você faça uma reflexão na função, tornando os resultados negativos agora positivos. Por isso que eu posso colocar uma função inteira em módulo sem problema algum e principalmente sem grandes prejuízos. Legal? Vamos treinar um pouco isso porque é uma coisa interessante. Ó, você pega, por exemplo, a função 2x mais 6. Mais uma vez eu digo, a função 2x mais 6 é uma reta crescente. Quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Mesmo sendo uma reta crescente, ela tem intervalos que ela é negativa. Existe um pedaço aqui, ó, que torna a função negativa. O que a gente vai fazer então? Nesse pedaço, nesse intervalo que a função é negativa,
nós vamos aplicar o módulo. Nós vamos refletir ela de tal forma que todos os resultados que são negativos agora passem a ser positivos. Por isso, o gráfico da função 2x mais 6 acaba formando esse V que você visualiza comigo aqui na tela. Legal? Vamos lá então agora, ó. Eu quero saber, vamos testar a ideia de módulo, vamos gastar essa ideia resolvendo alguns problemas. Primeiro deles, ó. F de x igual ao módulo de x menos 3 é uma função. Eu preciso saber qual é a soma dos valores de x que faz com que o resultado seja igual a 2. Então eu quero saber quando que o módulo de x menos 3 é igual a 2. Quais são os valores que fazem a distância do x até o 3 ficar igual a 2? Note que existem duas possibilidades, ó. O x menos 3 pode ficar do jeito que está e igualar a 2. Eu posso pegar o x menos 3 e mudar de sinal. Quando eu mudar de sinal, você vai ter uma nova equação para resolver. Entenda, ou o módulo fica como está, ou ele muda de sinal. Esse valor só ficaria como está para resultados maiores ou iguais a 3. E ele mudaria de sinal para valores que são menores que 3. Veja, primeira solução, x igual a 5. Concorda que 5 menos 3 é 2 e o módulo de 2 é 2? Perfeito. Tá, Brian, mas se eu mudar o sinal, como que eu faço para resolver? Se você mudar o sinal, então você está pedindo que o x menos 3 seja igual agora a menos 2. Ou seja, o x vai ser 3 menos 2, que dá x igual a 1. Então, os valores que fazem a distância do número até 3 ser igual a 2 é 1 e 5. Vamos representar geometricamente falando aqui, ó. Eu estou falando da diferença x menos 3, perfeito? Então, eu estou olhando para o valor 3. Olhando para o valor 3, eu quero que a distância seja igual a 2. Veja se faz sentido. Olhando para o valor 3, eu quero que a distância seja igual a 2. Então, olhando do 3, quais são os valores que deixam distância igual a 2? Entendeu a ideia? Boa! 2 unidades a mais e 2 unidades a menos. Concorda ou não? 2 unidades a mais é 5. A distância do 3 até o 5 é 2. E a distância do 1 até o 3 também é 2. Portanto, x igual a 1 e x igual a 5, quando eu olhado para o 3, tem distância igual a 2. Só que a resposta não é nem o 5 e nem o 1, é a soma dos valores. A soma dos valores é 6, 6 aparece aqui na letra C. Legal? Essa é a interpretação e essa é a ideia que nós usamos para trabalhar com o módulo. Vamos fazer mais uma. Olha só. Seja uma função real. O gráfico do módulo da função acontece o quê? O que acontece quando eu estou trabalhando com a função em módulo? Lembra? Fizemos alguns problemas. O módulo de uma função, volta aqui, ó, é pegar os resultados negativos e torná-los positivos. Volta aqui. O módulo de uma função pega os resultados negativos e torna positivos. Só que não está escrito desse jeito. Olha as alternativas lá. Nunca passará pela origem. Nunca passará pelo terceiro e quarto quadrante. Intercepta o eixo x se for do primeiro grau. Intercepta o eixo y se for do segundo grau. E aí? Qual das alternativas corretas? Note, a ideia do módulo é tornar positivo. Então, quando eu coloco uma função em módulo, ela não vai mais habitar essa região aqui, ó. Concorda? Essa região não é mais habitável por funções que estão em módulo. Se as funções que estão em módulo não vão habitar essa região, eles não vão morar nem no terceiro e nem no quarto quadrante. Funções que estão em módulo sempre vão ter suas representações no primeiro e no segundo quadrante. Portanto, a resposta correta é a letra B. Nunca vai passar nem pelo terceiro e nem pelo quarto quadrante. Funções em módulo não fazem o y assumir resultados negativos. Legal? Vamos para mais uma? Olha só. Eu quero saber
qual é o gráfico da função módulo de 3x menos 1? Qual das alternativas tem o gráfico do módulo de 3x menos 1? Para fazer o módulo de 3x menos 1, eu sugiro para você que nós vamos pensar só na função 3x menos 1. Um bom momento para pensar na função 3x menos 1 é pensar o seguinte, olha, quando que o 3x menos 1 dá zero? Porque se eu descobrir onde dá zero, eu já tenho certeza que ali não é nem positivo e nem negativo, é zero. 3x menos 1 igual a zero é a mesma coisa que 3x igual a 1 e x igual a 1/3. Por isso que os gráficos estão revelando 1/3, porque no 1/3 o resultado não é nem positivo e nem negativo, é zero. Agora é o seguinte, essa função, ela é crescente ou ela é decrescente? Vamos pensar? Quando o x dá zero, o resultado para y é menos 1. Ou então já dá para fazer o gráfico, porque olha só, um esboço de gráfico pelo menos. Eu descobri dois pontos interessantes. Quando o x é zero, o y é menos 1. E quando o y é zero, o x vale 1/3. Ou seja, esse gráfico é o gráfico da função 3x menos 1. Legal, 3x menos 1. Só que agora é o seguinte, eu não estou perguntando o gráfico da função, eu estou perguntando o gráfico do módulo da função. Então, toda essa rapaziada aqui, ó, que tem o pedaço negativo da função, quando eles forem para o módulo, eles se tornarão positivos, concorda? Resultados negativos, quando vão para o módulo, tornam-se positivos. Por exemplo, o menos 1. O menos 1, quando passar para o módulo, ele vai ser 1. Então, qual das alternativas representa melhor? Aquela alternativa que aparece a reflexão assim, ó. Sai o pedaço de baixo e tornamos positivos. Fica esse V que você está vendo. Qual das alternativas é a correta e a melhor, então? É a letra D, tá vendo, ó? D é a resposta correta. O 1/3 está ali, o menos 1 vira 1, e aí está o módulo que melhor representa a função 3x menos 1 em módulo. Legal? Gostou desse? Ó, tem mais uma. E aí? Para o vídeo, tenta resolver, veja qual alternativa você marcaria nesse caso. Veja lá. Seguinte, antes de mais nada, vamos pensar na função y igual a menos x mais 1. Sem módulo, sem nada. Então, olha lá. Quando o x vale 0, o y vale 1. Já quando o y vale 0, o x vale 1. Perfeito? Legal. Então, vamos montar esse gráfico juntos aqui, ó. Eu tenho uma função que o seu gráfico passa pelo ponto onde o x é 0 e o y é 1. Onde o x é 0 e o y é 1 está aqui. E quando o x é 1, o y é 0. Tá vendo, ó? X e y. Aqui está o gráfico original da nossa função. Original porque eu digo sem módulo, sem nada. Quando você traz o projeto para trabalhar em módulo, todo o pedaço negativo vai embora. Então, ó, você colocando em módulo, você está descartando o pedaço negativo. E fará com que ele se torne positivo. Ou seja, o pedaço negativo se tornará em um pedaço positivo. Portanto, eu teria mais uma vez uma reflexão. Isso faz com que a resposta correta apareça aqui na letra A. Concorda? Quando x vale 1, o resultado vale 0. À direita do 1 só tem valor negativo. Quando eu aplico o módulo, tornamos esses valores positivos. Maravilha? Vamos fazer mais um problema? Olha só, eu quero agora que você olhe para essa parábola, que é uma equação do segundo grau, e eu quero que essa função, que é y, seja feita o módulo de y. O que é o módulo de um número mesmo? É pegar resultados negativos e torná-los positivos. Então, vem cá. Existe um pedaço aqui, ó, que é negativo. Quando eu aplicar o módulo, eu vou torná-lo positivo. Por exemplo, o y, que é menos 2,
quando eu aplicar o módulo, ele se tornará 2. Então, se esse é o gráfico da função y igual a f de x, eu vou passar por cima agora e vou fazer o gráfico para o módulo dessa função. Olha só, pensando no módulo dessa função, o pedaço que é positivo vai continuar positivo, tá vendo? Ó, por isso eu só estou passando em cima. O pedaço que é positivo continuará positivo. Agora, o pedaço que está negativo, ele vai embora. Vou jogar fora esse pedaço negativo e vou torná-lo positivo também. Isso é colocar a função em módulo. Então, uma função quadrática, quando colocada em módulo, parte da sua concavidade, que era para baixo, que ficava na parte negativa, se soma e fica positiva aí. Legal? Muito bem. Então, vamos destacar aqui, ó, a importância desse cara, desse pedaço não existir mais, tá? Adeus para ele, estou passando em cima. Isso é o módulo de y. Me diga uma coisa agora, ó. Quando você faz um módulo de y mais 5, o que você está fazendo quando você soma módulo de y mais 5? Fácil. O módulo de y mais 5 é basicamente subir 5 unidades. Então, quando você faz módulo de y mais 5, você está subindo 5 unidades. O valor que estava aqui no 0 vai subir lá no 5. O valor que estava aqui 3 e 0 vai subir lá no 5. O valor que estava passando no 5 vai subir lá no 10. Então, teoricamente, quando você sobe o gráfico, basicamente você está deslocando 5 unidades para cima. Então, você está fazendo o mesmo gráfico, só que agora 5 unidades acima. A pergunta aqui é a seguinte: determine o valor de x para que a expressão seja mínima. Note que o x não sofreu grandes alterações. O x que era mínimo é o mesmo aqui, ó. X igual a 1 e x igual a 3. Quando você escolhe x igual a 1 e x igual a 3, eu tenho o valor mínimo. Vou até escrever aqui, ó. F de 1 é 5, f de 3 é 5. Qualquer outro valor que seja diferente de 1 e 3 terá resultado superior a 5. Portanto, o valor de x mínimo é x igual a 1 e x igual a 3. Legal? Espero que ao longo da aula você tenha conseguido entender qual é a ideia de aplicar o módulo, tornar o resultado positivo, seja numa equação, seja numa inequação e seja na forma gráfica aí, legal? Espero que eu tenha ajudado, é claro, você precisa treinar e praticar mais isso, tá certo? Daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula, você é meu convidado, tá? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.